Bom dia, pessoal. A prof vai fazer a correção da atividade do dia 19/6 sobre construção de matrizes, tá? Então, a primeira matriz é assim, ó. Matriz A, 2 por 3. A e J é igual a 2 por 3, tal que A e J é igual a 2 vezes o I vezes o J. 2 por 3 começa por aqui, tá? Ele quer dizer que o 2 significa a linha e o 3 a coluna, tá? A linha na horizontal e a coluna na vertical. Então, aqui, ó, estão vendo que na frente a gente tem o númerozinho 1 aqui, ó. Então, tá indicando nesse númerozinho 1 que eu estou na primeira linha, tá? Igual aqui embaixo, ó, tá indicando o número 2. Então, quer dizer que eu estou na segunda linha, tá? E colunas é o número de trás, ó. Então, na vertical, coluna primeira, segunda coluna, terceira coluna. Então, aqui indica que eu tenho 2 linhas por 3 colunas. O I representa o número da frente na fórmula, que é o 1, no caso, e o J, o númerozinho de trás. Ó, aqui o I é 1, o J é 2, aqui o I passa a ser 1, o J 3, o I2, o J1, o I2, o J2, o I2, o J3. Para que isso é importante saber? Bom, porque vou ter que substituir esse I e esse J numa fórmula para sair daqui, né, da matriz genérica que a gente chama, para matriz com os valores, né, de cada posição, porque aqui indica a posição, né? Eu estou na segunda linha com a segunda coluna, então qual número pertence? Então, como é que eu vou encontrar esses números aqui? Como é que eu saio daqui e chego aqui? Por a fórmula, né? Trocando o I e o J. E a expressão aqui que vai ter cada fórmula é uma, né? Tipo, essa aqui já tá somando, multiplicando por 3, né? Então, cada questão é uma fórmula. Então, vamos montar aqui, ó. Aqui diz 2 vezes o I vezes o J. Daí, eu fui lá, peguei, né? Esses elementos aqui da matriz, 2 por 3, e coloquei aqui, ó, cada um deles. Daí, eu começo. A1, 2 vezes 1 vezes 1, porque o I e o J, né? I e J nessa sequência, ó, dá 2. A1, 2, 2 vezes 1 vezes o 2, deu 4, ó. A1, 3, 2 vezes 1 vezes o 3, deu 6. Isso montou o quê? 2, 4, 6, não estou na primeira linha, então é a minha resposta aqui, ó, 2, 4, 6. Agora eu vou para a segunda linha. Segunda linha, o I passa a ser 2, ó. Né? Então, 2 vezes 2 vezes 1, que é o J, primeira coluna, deu 4. Depois, 2 vezes 2 vezes 2 deu 8. E 2 vezes 2 vezes 3 deu 12. Que seria o meu resultado da segunda coluna. Pronto. Saí dessa matriz, 2 por 3, que indica somente, né, as posições e os números que ficarem em cada posições, tá? Era para classificar essa matriz é uma matriz retangular, porque o número de linhas é diferente do número de colunas, tá? Pode ser 2 por 3, pode ser 3 por 2, né? Bom, já aqui, a questão número 2 falava em B. B e A não tem problema como representar. Aqui, né, porque toda matriz pode ser representada por qualquer letra. A parte da frente dela, maiúscula, que indica a matriz, e esse Bzinho, o elemento que vai ficar aqui dentro dessa posição. Então, ele quer 2 por 2. Então, agora, 2 linhas por 2 colunas. Né? Daí, tu já sabe que aqui, então, é o I, que é a linha, e o J, que é a coluna. Vem para a fórmula mudou, não é mais 2 vezes o I vezes o J, e sim I mais 3 vezes o J, né? Então, vamos trocar? Aqui está. Ó, então, eu tenho que o I é 1 e o J é 1, porque eu tô no B1. Então, 1 mais 3 vezes 1, multiplica primeiro, dá 3, soma, deu 4. B1, 2. O I é 1, o J é 2, ó. O I é 1, o J é 2. Então, 3 vezes 2, 6. Multiplicação sempre primeiro, mais 1, 7. Aqui agora B2, 1. O I é 2 e o J é 1. E o 3 vem da fórmula, porque aqui tem um vezes, né? Quando não tem sinal, a gente tem que saber que é vezes. Então, multiplica primeiro 3 com 2, 5. E o B2, 2, né? 3 vezes 2, 6. Com mais 2, 8. Então, ficou 4 e 7 da primeira linha, né? E 5 e 8 da segunda linha, ok? Essa matriz é uma matriz quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de colunas, ok? Aí, vamos para a matriz C, que ela quer uma linha por 3 colunas. Sempre o número da frente é a linha.
Então, se eu quero uma linha, eu vou ter só os números da frente como 1. E ele quer 3 colunas. Então, ó, coluna na vertical. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. E é indicado pelo númerozinho de trás, né? No caso, o nosso seria a mesma coisa que o I e o J. O I é a linha, o J a coluna, né? O I indica a linha, primeira linha em todos. E aqui a coluna, primeira, segunda, terceira coluna. Vamos transformar as posições em resultados agora? Então, a gente tem uma fórmula. A fórmula está te dando o comando. O comando é 2 vezes o I menos 2 vezes o J. Então, quem é o I? O I é 1. Ó, daí vamos aqui. Eu quero ser 1. Então, 2 vezes o 1, que é o I, menos 2 vezes o 1, que é o J. Vai dar 0. C1, 2. 2 vezes o 1, que é o I, menos 2 vezes o 2, que é o J. 2 menos 4, menos 2, né? Multiplica primeiro. Então, agora o I é 1 e o J é 3, ó. O I é 1 e o J é 3, tá aqui, ó, I e J. Então, aqui deu 2, aqui deu 6, 2 menos 6 deu menos 4. A resposta deu 0, menos 2, menos 4. Só uma linha, né? Ele queria só uma linha, ó. Portanto, matriz linha, quando tem só uma linha. Já a D, ele quer uma matriz coluna, vai ter só uma coluna, ó, 4 linhas por uma coluna. Então, eu quero a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, a quarta linha e tudo indicando uma coluna só. Como é que eu passo daqui para cá? Fórmula, trocando o I e o J pelos numerozinhos aqui. O da frente é o I, o de trás é o J, tá bom? Vem para cá, então, e troca, né? Aqui o D11, D21, D31, D41. Trocando, então, ó, por I e J, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, dá 2, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 5, 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 10, 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 17. Vai lá e coloca as respostas, ó, e fechou, matriz coluna, tá certo? Bom, a última, então, ela pediu para ti uma matriz 5 por 5, nossa, enorme, né? Então, eu fiz, ó, 5 linhas e 5 colunas. O número de trás indicou as colunas, ó. Por que eu pedi uma matriz tão grande? Porque não era para calcular, era só para colocar, quando o I era igual a J, colocar 1, e quando o I é diferente de J, colocar 0. Daí, quando é que o I é igual a J? Só na diagonal principal, ó. Pode ver, ó. A1, A22, A33, A44, A55. Então, aqui, tu ia colocar 1, certo? Diagonal principal. Quando o I é diferente de J, tu vai colocar 0. Então, todos aqui, ó, o I é diferente de J, não é? Então, atribui 0, certo? Então, essa é uma matriz identidade que é representado pela letra I e pode botar assim, I5, quer dizer de ordem 5. Ou seja, a matriz identidade, ela sempre tem que ser quadrada, número de linhas igual ao número de colunas. Daí existe a matriz identidade de ordem 5, existe a matriz identidade de ordem 2, ó, existe a matriz identidade de ordem 3, certo? Então, aí, no caso aqui, né, a gente chama de 2, chama de 3, que é matriz identidade, ok? Então, era isso. Agora, essa semana vocês vão aprender operações com matrizes, que é bem simplesinho, tá? Qualquer coisa, é só chamar pro. Beijo, fiquem bem.